Olá, tudo bem? Eu quero compartilhar com você a tríade regulatória do sono, que consideramos o tripé da psicologia do sono, isto é, três grandes pilares da psicologia do sono. O primeiro é a pressão do sono. Extremamente importante que o seu paciente, caro psicólogo e psicóloga, ele tenha uma boa pressão do sono, isto é, ele tenha um bom sleep drive. O segundo é o relógio biológico. Quando o paciente tem um relógio biológico desregulado, desajustado, a insônia bate na porta. E o terceiro pilar é o estado de alerta. Daí a importância de diminuir o estado de alerta através de técnicas específicas. Veja só, neste conteúdo, eu quero destacar de maneira especial o pilar relógio biológico. O nosso genoma é o mesmo dos nossos ancestrais, mudou muito pouquinho. Dessa forma, o seu sono começa quando você acorda. Você acordou, o seu sono já começou, ele já começou a ser produzido devido a uma quantidade muito grande de químicas. Algumas são produzidas, outras param de ser produzidas. O nosso ciclo circadiano, que é uma alternância entre o estado de sono e o estado de vigília, dura 24 horas. A cada 24 horas e um pouquinho, inicia um novo ciclo circadiano. Circadiano, cerca de um dia. O nosso sono, portanto, ele é um evento plenamente fisiológico e o nosso corpo, ele percebe essa influência tanto por fatores endógenos, isto é, de dentro da pessoa, e também fatores exógenos, isto é, de fora. E tudo isso, tanto endógeno quanto exógeno, forma aquilo que nós chamamos de sistema de temporização circadiano, ou conhecido como ritmo circadiano. Nós podemos chamar este sistema também de relógio interno, de relógio biológico. Dentro de nós mesmos existe um relógio biológico que dita o funcionamento do nosso corpo. Quando nós unimos uma partezinha do nosso cérebro chamado núcleo supraquiasmático, que é uma partezinha do tamanho de um grão de arroz, que é um centro nervoso situado bem atrás dos nossos olhos. Quando nós somamos ele com a glândula pineal, nós temos aquilo que chamamos então de relógio biológico. O núcleo supraquiasmático, ele está localizado ali no próprio hipotálamo. E, em grande parte, ele é regido, isto é, regularizado, a partir de luz do sol e de escuro. É este relógio biológico, portanto, que determina o nosso ciclo sono-vigília. Quando o sol aparece, os raios ultravioletas que são captados por nossa retina, eles se transformam numa espécie de influxos nervosos que agem diretamente sobre o núcleo supraquiasmático, que, por sua vez, ele vai atuar na glândula epífise ou glândula pineal, fazendo-a suprimir a secreção de melatonina, que é considerado o hormônio do sono. Nós podemos chamar esse processo todo de relógio biológico. Portanto, quando você for atender um paciente insônia, a primeira pergunta é esta: como é que está o relógio biológico desse paciente? Será que o relógio biológico dele está regularizado ou está desequilibrado? Quando você regulariza o relógio biológico, esse paciente tende a enfrentar a insônia com muito mais facilidade. O nosso organismo, ele compreende que está na hora de dormir quando você tem escuro. E aí, o que ele faz? Ele aumenta a produção de melatonina. Quando tem luz do sol, quando está claro, o nosso relógio biológico entende que tem que suprimir a melatonina. Portanto, cabe a nós e cabe a você, psicoterapeuta, psicoeducar o seu paciente a sincronizar esse relógio biológico. Como é que faz isso? É simples. Você vai psicoeducar o seu paciente a comer, dormir, tomar os remédios que ele precisa tomar, se exercitar
e realizar outras atividades que, porventura, ele tenha de realizar, sempre no mesmo horário. Veja só, se em alguns dias você almoça às 11h30, o seu paciente almoça às 11h30, outros dias ele almoça às 1h30 da tarde, 13h30, o relógio biológico, tanto central e periférico, ele pode entrar em parafuso. Por quê? Porque ele está recebendo informações dúbias. Não existe um horário ideal, perfeito para você comer. Isto é singular, isto é, existe uma variação de uma pessoa para outra pessoa. Agora, o que nós sabemos é que o horário da refeição, ele deve ser fixo. O horário que você vai dormir também deve ser fixo, o horário que você acorda também deve ser fixo. Quando nós temos horários fixados, o nosso relógio biológico ele vai se ajustando. O quando você se alimenta, ele determina, inclusive, se você tem horários regulares para se alimentar, ele está organizando o relógio biológico. Veja só, quando você come no mesmo horário todos os dias, você está facilitando o sono. Por isso que o seu paciente precisa ser psicoeducado. Agora, uma coisa importante, tá? Se o seu paciente ele está num processo de emagrecimento, é muito importante que ele se alimente um pouco mais cedo. Inclusive, uma pesquisa recente de um neurocientista, o Frank Sher, do Hospital de Massachusetts, ele fez um experimento. É um experimento clássico e ele refez esse experimento, ele junto com toda a sua equipe, ele teve 420 voluntários. A metade desses voluntários almoçou mais tarde, isto é, depois das 15 da tarde, depois das 3 da tarde. E a outra metade almoçou mais cedo, isto é, antes das 15 da tarde. E pasme, o grupo que se alimentou mais cedo em horários regulares, ele eliminou o peso de forma mais rápida do que o outro grupo. A molécula que ajuda a aumentar a pressão do sono é a adenosina. Veja só, toda vez que você faz atividade física, o seu corpo produz adenosina. A adenosina, ela é sintetizada a partir da degradação de aminoácidos. Portanto, a adenosina é um metabólito celular que é produzido todas as vezes que você tem atividade física. Dessa forma, o seu paciente precisa ter atividade física para regularizar o relógio biológico e melhorar o sono. Se não tem adenosina, o paciente não vai ter esta sensação de corpo cansado de pressão do sono. Veja só, nós falamos então a importância de regularizar o relógio biológico, um grande pilar. Nós falamos também, segundo pilar, de aumentar a pressão do sono. Como é que eu aumento a pressão do sono? Aumentando as atividades que o paciente faz durante o dia. Isto é, ele tem de ter atividades. Agora tem uma coisa curiosa, viu? O paciente que toma muito café, que faz uma ingestão muito grande de cafeína, mesmo durante o dia, em horários que em tese é permitido, mas se ele faz o uso muito acentuado, a adenosina ela é bloqueada na tentativa de se ligar ali aos seus receptores. E o que acontece? O corpo ele acaba por criar mais receptores se o paciente toma muito café. Então, o excesso de café pode interferir diretamente na quantidade e eficácia da adenosina que é produzida a partir da atividade física. Veja só, o que é importante você também psicoeducar o seu paciente? Que ele pode tomar o café? Pode sim tomar um café, mas que seja numa quantidade adequada, 2, 3 no máximo por dia, e o horário máximo até às 16 horas, às 15h30. O que é bom você lembrar também? Se ele está tomando muito café, o corpo não vai ter a adenosina que dá a sensação de corpo cansado. E mais, excesso de café, excesso de estimulante pode hiperestimular os níveis de adrenalina, alterando o humor e piorando também o sono. E aí você pode pensar, tá, já entendi tudo isso, o que meu paciente pode fazer para fortalecer o relógio biológico? Nós já falamos algumas, já compartilhei algumas dicas, agora eu vou dar outras. Primeira dica, acordar no mesmo horário todos os dias, inclusive finais de semana, se o paciente está numa terapêutica contra a insônia.
Mesmo quando não dormiu bem à noite, levante-se, tá? Então, mesmo horário. Segunda dica, ficar exposto à primeira luz da manhã. Então, acordou, abra a janela e tem essa exposição da luz do dia. Terceira dica, reduzir a exposição ocular à luz durante a noite. Então, à noite tem que ter uma lâmpada amarela indireta e pouca luminosidade, e nada de luminosidade de televisão, de celular próxima à hora de dormir. Pelo menos uma hora antes de dormir, pare de usar telas. E última dica, busque manter horários regulares nas refeições. Isto é fundamental. Agora, no segundo pilar, o que o meu paciente pode fazer para aumentar a pressão de sono? Primeira dica, não cochilar ou tirar sonecas maiores de que 15 minutos uma vez ao dia. Vai tirar uma soneca 15 minutos, não passe disso. Segunda dica, o seu paciente precisa ser ativo, ele tem de se exercitar, ele tem de trabalhar, ele tem de socializar-se. Isso vai aumentar a produção de adenosina, que vai dar a sensação de corpo cansado. Terceira dica, o seu paciente não pode aproveitar o tempo de cama, isto é, ele não pode ficar muito tempo na cama. Quarta dica, a privação de sono pode fortalecer o impulso para dormir. Então, mesmo aquela noite que ele não dormiu adequadamente, ele está privado de sono. Vai aumentar o sleep drive no outro dia. E última dica, cuidado com o excesso de café, que vocês já viram que atrapalha a assimilação da adenosina. O que o seu paciente pode fazer para melhorar o terceiro pilar, isto é, para diminuir o estado de alerta? Primeira dica, reduzir o esforço do sono, isto é, o esforço para dormir. Tem paciente que começa a fazer uma força para dormir porque ele não está conseguindo e vira de um lado, vira do outro, feito um bife na frigideira. Não dá, não conseguiu dormir, levante-se da cama. Segunda dica, envolver-se numa atividade prazerosa ou até mesmo numa atividade levemente competitiva quando ele não conseguir dormir. Então ele pode, por exemplo, caça-palavras, ou mesmo palavras cruzadas, com baixa luminosidade isto, tá? Naquela noite que ele não conseguiu dormir, ele não vai ficar brigando, ele vai se levantar e fazer uma atividade levemente competitiva. Depois, outra dica, né? Mantenha a cama somente para dormir intimidade sexual. Só isso, ele não vai usar a cama para outra coisa, para que o cérebro não tenha informações contrárias. Próxima dica, que ele aprenda técnicas para desafiar as preocupações catastróficas sobre o sono, por exemplo. Isso vai ajudar muito, inclua meditação, respiração, ou mesmo uma caminhada à noite antes de dormir, desde que não seja uma atividade pesada. E última dica para diminuir o estado de alerta, que ele se condicione a uma rotina para desacelerar antes de dormir. O que é essa rotina para desacelerar antes de dormir? Ele vai desenvolver uma espécie de ritual do sono. Alguma coisa para ele fazer antes de dormir, ele vai escolher 2 ou 3 comportamentos e fazer isto todas as noites, para que o cérebro dele crie este emparelhamento. Bom, espero que tenha feito sentido para você, querido psi, e eu lhe convido a participar de uma aula completa, online e gratuita, no próximo dia 29 às 20 horas, tá? Fique atento, pesquise aqui no meu perfil que você vai encontrar o link para você se inscrever. Olha só, é uma oportunidade única para você entrar em contato com conteúdos atualizados dentro de um protocolo padrão ouro embasado em evidências científicas. Forte abraço.